agora! Porque eu fiz aniversário. Agora é um novo ciclo em torno do Sol e da Terra, a translação. E vem com a gente, porque o Gazeta Esportiva tá bom demais nessa segunda-feira. E olha quem tá comigo aqui. Essa, Van Halen, hein? Van Halen. Ai, eu amo você. Olha aqui, que dupla maravilhosa que me acompanha, o tetracampeão Miller. Como é que chama o seu podcast? Tá um sucesso. Fala, jogador. Fala, jogador. Fala, jogador. Tá lá no YouTube, gente, tem muita coisa legal, hein? Ó, temos que botar uns trechinhos aqui no programa, hein? É verdade. Né? E nosso querido jornalista, comentarista, amigo, parceiro e tudo mais. Você cozinha também, Alex? Cozinho. Além de tudo, ele cozinha. Alex Miller! Eu sei que rápido, porque o diretor hoje tá muito Tá voando, hein? bravo. Tá voando, hein? Hoje a gente fala sobre a Copa do Mundo de Clubes. Tem jogo do Palmeiras logo mais lá nos Estados Unidos. 22 horas. Já tem Facincani aqui também, direto conosco, o canal do Facincani. E o Corinthians passa por uma batalha de gigantes nos bastidores, vocês vão saber tudo. Pois é, de duas grandes marcas. No Santos você vai saber uma notícia nova sobre o contrato do Neymar. Notícia nova, hein? E o São Paulo já marcou a data de apresentação do Crespo. Aliás, o Santos também vai ter coletiva do Alexandre Matos, em breve. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Legal, turma, já voltamos e eu começo a Gazeta Esportiva de hoje dando aquele recado, aquele aviso que eu adoro. Tem presente capa pra vocês! Olha só que linda a camisa tamanho P, vermelha, a cor da nossa faculdade Casper Libero aqui, né, e do nosso querido Homem-Pássaro. E também o tênis, que é tamanho 36. Eu tô abrindo o Instagram para ver em qual postagem vocês vão escrever para ganhar esse super kit. Atenção, para tentar levar esse kit para casa, você tem que comentar na postagem do Instagram que tá escrito assim, ó: Nike formaliza oferta ao Corinthians e se aproxima dos valores apresentados pela Adidas, beleza? Vai lá, escreve no Instagram para você ser escolhido pela nossa produção. Fica de olho lá na sua caixa de mensagens do Instagram que a gente vai avisar aqui quem vai ficar com esse presentaço da nossa parceira maravilhosa Capa. Olha que lindo! E esse tênis é super confortável. Espera um pouquinho que o diretor está me avisando o quê? No ponto tem uma reportagem que não estava prevista no roteiro do programa. O que é, diretor? Pode pôr na tela. Copa do Mundo, os homens adoram futebol, mas as mulheres também. Quero ver o que vai dar nessa decisão do Campeonato Paulista. Uhul! Cheguei no endereço do meu amigo Supla, Casa dos Artistas, e eu trouxe meus companheiros, né? Meus amigos, abutres, produção, meu óculos, por favor. O que vocês estão servindo hoje no almoço? X-salada, calabresa, caprichada. Estou aqui na Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, de onde acontece a 11ª edição do São Paulo Fashion Week, o maior evento da moda brasileira. Agora a gente vai curtir as roupas masculinas para o verão de 2001-2002. E agora com vocês, Alexandre Ercovitch. As pessoas vêm para a cidade de São Paulo em busca de um sonho, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca da verdadeira felicidade. Mas chegando aqui, nem água elas encontram. E a parada agora é na cidade de São Caetano. Eu estou numa avenida e eu sei que a Alessandra Scatena mora por aqui. Mas o número da casa, nossa produção não sabe. Então, vou entrar nessa farmácia aqui para ver se alguém pode me dar alguma informação de onde a Alessandra mora. Roda de samba, tem coisa melhor? Acho que não, né? E eu tô aqui no Olímpia com Arlindo Cruz e Sombrinha. E a gente continuando nossa missão de tentar encontrar parentes e amigos dos integrantes da Casa dos Artistas. Como você, Michele, tá dando muita energia, é muito simpática, eu vou lhe dar um beijo de bom Natal, posso? Ah, muitos beijos, senador. Obrigada, viu, meu querido? Muito obrigada. Vamos curtir agora Arlindo Cruz e Sombrinha, Reinaldo, Príncipe do Pagode e, é claro, a operária da MPB, Leci Brandão. Confere aí. O que você acha? Que a gente vai conseguir o hexacampeonato? Rapaz, essa seleção brasileira aí é maravilhosa. Luiz Gustavo é São Paulino e vai interpretar um palmeirense roxo. Como você está se preparando para isso? Eu estou me preparando da seguinte maneira. É uma dificuldade. Na verdade, a minha vida é meio assim que um livro aberto. Eu não tenho muito... Com algumas páginas arrancadas.
Sejam bem-vindos, Wagner Love, Diego Souza e Anselmo. Gente, nada de Zeca Pagodinho, nada de pagode hoje, nada de dança do ventre. Trouxe vocês na ópera, e aí, estão animados? Não, sem dúvida. Abre a porta e deixa eu entrar, que a razão da chamada cobra eu te mostro num beijo. Genial, que legal, é real a glória da nossa história. Oh, lindos, equipe linda, obrigada, obrigada, foi muito legal, obrigada, Alex, olha... Que carreira, hein? Poxa, Não, que foi legal. bastante coisa que eu fiz muito no Mulheres, fiz algumas coisas aqui também no esporte como repórter, né? Obrigada, equipe, por fazer, foi muito Até legal. a sua voz era diferente, né? Uma menininha falando. Bem menininha, não mudou grande coisa. Você mas veio pro esporte que ano, Michele? 97, né? eu comecei aqui dia 29 de dezembro de 2000. A minha primeira passagem no esporte foi em julho de 2000, cobrindo férias. Aí depois, no final do ano, me contrataram. Você não entrou com a Valone, você falou? Era com a Mesa, Valone. com Mesa. Era. Foi em 97? Mas eu só entrei no Mesa Redonda depois de 2 anos que eu estava no esporte. Quando ele falou tá. assim, agora você tá pronto. Aí ele me chamou para ir para lá, Que legal. junto com o Chico Lenk. Turma, obrigada, meu querido Fini, diretor, obrigada a toda a equipe maravilhosa, Felipe Leite, Café, que fez também a edição, obrigada, viu? Vocês são maravilhosos, moram todos no meu coração. E obrigada pelo bolo hoje, pelos parabéns que vocês fizeram de surpresa. Olha, a gente começa o nosso giro de repórteres com o Thiago Salazar, na nossa redação. Boa noite. Qual é a novidade sobre o contrato do Neymar? Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, a novidade é que a gente entrou na semana decisiva, né? Precisa, em tese, resolver nesta semana se o Neymar vai ou não renovar com o Santos. E eu digo para você que a informação que eu tenho é que sim, o Neymar deve sim renovar o contrato com o Santos. O presidente Marcelo Teixeira, inclusive, admitiu em entrevista recente à Rádio Bandeirantes que o Santos aumentou a proposta, melhorou as condições. E tem uma outra questão aí que eu quero chamar a atenção. No contrato do Neymar com o Santos, tinha uma cláusula, uma previsão do Neymar poder jogar o Mundial de Clubes por qualquer clube que está no Mundial, lá dos Estados Unidos. Quem fez proposta pelo Neymar? Só o Fluminense, como a gente já falou aqui. Nenhum outro clube que está no Mundial fez proposta pelo Neymar, mesmo ele tendo essa prerrogativa aí de poder ir lá e ajudar só nessa competição e voltar. Ninguém quis. Ninguém apresentou proposta, a não ser o Neymar. Isso corrobora com o que a gente tem falado aqui, de que, claro, que o pai do Neymar está tentando valorizá-lo, falando de propostas, que está disposto a ouvir, que tem clube da Champions League, mas pelo que eu estou sabendo, é isso. A proposta do Santos, por enquanto, é uma ali da única não, mas de verdade mesmo, nesse nível, só do Santos, e por isso o Neymar deve ficar. Questão de tempo e a gente deve ter essa resolução essa semana, Michele. Comenta. Tá certo, vai. E aí, ele não recebeu nenhuma proposta para jogar o Mundial. O que vocês acham disso? Além do Fluminense, é só o Fluminense. É, o Fluminense. Mas é uma coisa natural, porque ninguém nem sabia como é que ele estava fisicamente, estava mais no DM, né, mais no departamento médico do que em campo. Então como é que um time que vai disputar uma Copa do Mundo vai se interessar por um jogador que não está jogando? Fica difícil, né? Então, acho natural. Se ele estivesse voando no Brasil, sem se machucar, arrebentando, aí chamaria mais a minha atenção se ele não tivesse despertado interesse em algum clube. E aí, Miller, o que você achou? Olha, ele podia ter jogado pelo Al Hilal, né? Mas aí o Al Hilal também... Ele rescindiu antes, para vir pro Santos. rescindiu. Se ele Michele, quisesse jogar o Mundial. Sim. Na lei da bola, o jogador vive de momento, né? E todo mundo do mundo do futebol sabe que o Neymar não vive no seu melhor momento, Não. até por conta da já. recuperação da última contusão. Então, como o Xará disse, é normal ele não ter recebido grandes propostas de times, né? Tá. Daquele primeiro escalão. Então, acho que
Eu falei pro pai do Neymar esse dia que eu tava com ele que a melhor decisão seria o Neymar renovar com o Santos. E ficar lá, né? Olha, tá na hora do São Paulo no Gazeta Esportiva. Amanhã começa oficialmente a segunda passagem do técnico Hernan Crespo pelo Tricolor. O treinador vai ser apresentado no clube e a gente vai trazer tudo da entrevista dele aqui no nosso programa. Mesmo sendo apresentado amanhã, o primeiro contato do Crespo com o elenco vai ser só na quinta-feira, quando o grupo volta do período de férias. Certo? E fala, Miller, o que você está esperando dessa volta do Crespo? Eu estou muito confiante, né, na volta do Crespo. Como eu disse, ele é um treinador inteligente, ele é um ex-jogador, foi campeão paulista, como disse no mesa ontem, ele foi campeão paulista. Tinha muito jogador naquela época que ainda está lá? Quase ninguém. E acho que só Arboleda. O Calério não estava? Exatamente. E o Luciano também. Isso. O Calério não estava? Ele foi campeão paulista na pandemia que não tinha público, quer dizer. Então acho que ele conseguiu um título inédito para o São Paulo, que já estava há muitos anos sem ganhar um paulistão. Então acho que ele merece essa segunda chance, essa segunda oportunidade. E eu torço para que ele dê certo, porque ele é competente, inteligente e ele é muito humilde. Legal. Amigo de... Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Não é só nos Estados Unidos que tem jogo bom, não. Em Americana, o nosso repórter José Paes acompanhou de pertinho a 30ª edição do Juca. Conhece o Juca? O que é o Juca? Fica de olho na telinha que você vai descobrir. Você sabe o que é o Juca? Quem se casa com a poesia faz seu lar em Itapuã. Não estou falando do saudoso Juca Chaves, não. Eu tô falando desse cara aqui, ó, dos Jogos Universitários de Comunicação e Artes, o famoso Juca. E eu vim acompanhar a edição desse ano com a Maioral, com a Casper Libero. Esse é meu último ano, então tá no Juca é torcer demais, curtir o último ano com os amigos, viver demais e curtir os jogos. Estou sabendo que você é pai de aluno e veio aqui no Juca. Sou pai do João Pedro. Eu vim nos outros anos e esse ano eu vim para ficar todos os dias. Qual que é a importância de ter a família num momento desse? Cara, é muito bom, sabe, traz pra gente uma segurança de estar em casa, estar em família. Além, claro, do time, que já é uma família pra gente, mas trazer a família é sempre legal. Estamos em Americana, cidade no interior paulista, a quase 130 quilômetros da capital São Paulo. Aqui, nesse feriadão, neste idôneo município, rolou a 30ª edição do Juca, a Olimpíada do Esporte Universitário. São 7 faculdades na disputa, todas elas aparecendo agorinha no seu televisor, e 10 as modalidades esportivas que levam até o tão cobiçado título do Juca. Professor Paulo, tava vendo ali a preleção do senhor, aqui é esporte universitário, mas a preleção é profissional, dando aquela engajada na galera, mais ou menos por aí? Sim, a gente acaba utilizando um pouco do alto rendimento como inspiração. Os meninos, apesar de não trabalharem muitas vezes por semana, mas a gente utiliza o que tem de melhor, preparação física, fisioterapia, acompanhamento psicológico. Então a gente tenta fazer um trabalho de mais alto nível possível. Isabela, como é que é o desafio de comandar essa bateria aqui? É sempre uma satisfação a gente estar aqui, é muito difícil porque a gente tem que tocar em todos os jogos, então é bem cansativo, mas é muito satisfatório estar aqui acompanhando a faculdade, é sempre muito bom estar aqui. Tá animadão aí? Animado, aqui é Juca, aqui é Casper, nós vamos ser campeão, vocês vão ver. Qual que é a do guarda-chuva aí, nem tá chovendo aqui? Gente, a gente tem que se proteger do tubarão. O tubarão, aí mencionado pela nossa amiga, é o mascote do Mackenzie, rival histórico da Casper no Juca. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, essa rivalidade secular é só no jogo mesmo, viu? Nada além disso, não. Dá uma olhada na baita integração entre as baterias das duas faculdades depois da disputa na quadra. Agora eu tô num rolê aqui que fazia tempo que eu não via. Eu participei de 3 Jucas e esse local aqui é um local sagrado para os estudantes, porque a maioria dos alunos que vem para o Juca fica hospedada num local como este, uma escola municipal que é transformada em alojamento. Esse aqui é o alojamento da Casper Libero. Olha só, muitas barracas espalhadas pela quadra, uma organização tremenda, só que não. E eu vou te mostrar esse rolê porque é muito curioso e peculiar. Ô Felipão, veio de barraca no alojamento, dá uma mostradinha pra nós como é que tá a sua barraca. Organizadinha, hein? Só que não. Tá bem desarrumado mesmo, né? Meu Deus do céu, a sua mãe, seu pai, eles sabem que você tá aqui nessa organização toda?
Ah, melhor não saber, né? Toalha aqui em cima pra dar aquela secadinha, O né? único jeito pra secar é assim, né? E não é que a nossa equipe da TV Gazeta foi pé quente. Depois de 4 dias de competição, a gigantesca, a enorme Faculdade Casper Líbero ganhou o Juca pela 7ª vez. Parabéns, bonde da antena! Não dá pra explicar o que a gente sente, mas é que como que eu vou explicar isso aqui? Que tem um monte de gente que eu não conheço, mas que agora vai vir me abraçar, me dar parabéns, comemorar comigo. E eu nem vejo nos corredores da Casper todo dia. Então é muito maluquice, mas é amor verdadeiro, é amor sincero demais. Vamos! É nosso! Que legal, Casper Líbero! E olha só, nós ganhamos, a Faculdade Casper Líbero ganhou mais um troféu e temos aqui, representando a faculdade, o Homem-Pássaro! Com efeitos especiais. É, bom demais. Olha aqui o Gustavo chegando aqui, quase desapareceu, mas é o Homem-Pássaro, Faculdade Casper Líbero. Pode revelar a identidade do Homem-Pássaro? Ah. Não pode, né? Ah, vamos segurar um pouquinho, né? Vamos Segurar a segurar. audiência, deixar aquela Ô, coisa. Gustavo, você faz o quê? Você tá aqui, tá na Faço faculdade? relações públicas. Que ano? Segundo ano. Você tava lá nos jogos? Tava nos jogos, cheguei agora à noite, cansadaço, mas vou estar aqui pra representar a casa. Esse é o seu primeiro ano como Homem-Pássaro? Primeiro ano como Pássaro. E emoção? Nossa, é bom demais, né? Primeiro ano como Pássaro, já ganhamos de novo, que é o 4º ano seguido que a gente leva. E assim, nossa, bom demais. Você saiu voando naquelas barracas todas ali, ficou batendo asa ali Você no meio, ficou não? numa daquelas barracas? Não dormiu a noite toda, pô. Não, nem dormi direito, né? Então não parei lá na barraca. Ô, Homem-Pássaro, diz pra mim, você queria cantar uma música? Ó, essa aí é pra representar a gestão, todo mundo, vamos lá. Ó, todo mundo naquela Capricha, hein? animação. Entrando no ao vivo, o HP todo trajado, pode crer que é perturbado. Olha, eu olhando aquelas barracas, eu não fiquei na barraca, fiquei no alojamento, foi uma época maravilhosa. Tinha também. barraca também, né, Michele? Tinha barraca também, mas eu não estava dentro da barraca, Miller. Eu estava no colchão. Obrigada pela sua participação Muito aqui. obrigada. E você quiser fazer jornalismo, relações públicas, rádio, TV, tem mais? Publicidade e propaganda, rádio, TV e internet. Ou conhecer o Homem-Pássaro. Ou conhecer o Homem-Pássaro e fazer as pós-graduações também na Faculdade Casper Líbero, tem que vir para Casper. Venha para a melhor faculdade de comunicação do Brasil. Você tá feliz na Casper? Muito feliz, aqui é bom demais. E se você quer ser campeão do Juca também, né? Vem pra cá. Valeu, brigadão, Nada. Homem-Pássaro. Beijo pra você. Gente, aqui é assim, é uma família. Beleza, Aqui é uma hein? família, é uma loucura isso daqui, gente. Isso aqui tá todo mundo muito louco. E o repórter Alexandre Silvestre aparece agora na telinha para falar de Corinthians. Raio Silver! Boa noite, querido. Os bastidores do Timão estão fervendo, né? Com as negociações do fornecedor de material esportivo. Conta pra gente. Clássico de gente grande, Michele. Adidas versus Nike. A Nike tem uma parceria com o Corinthians de longa data, desde 2003. São mais de 2 décadas fornecendo material esportivo para o Corinthians. Só que com a chegada do Augusto Melo à presidência, houve uma aproximação da Adidas. O Augusto, antes do impeachment, chegou a dizer que tinha uma proposta de R$1 bilhão para a Adidas ser a nova fornecedora por 10 anos. Tem que dividir por 10 anos esse valor. Não é R$1 bilhão por mês. Seria o equivalente a mais ou menos 100 milhões de reais por mês. Então, esse impasse aconteceu principalmente depois que o Augusto foi afastado. O Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, decidiu se reunir com o pessoal da Nike, com quem o Corinthians já tem uma relação de longa data. E a Nike apresentou uma nova proposta de renovação. A Nike tem contrato com o Corinthians até 2026 e pode renovar com o Timão até 2036. Os dois contratos, as duas propostas, são equivalentes. Coisa na casa de R$1 bilhão, com B de bola, de reais, Michele. Mudando de assunto, Memphis Depay versus Craque Neto. O Memphis Depay lançou uma música na última sexta-feira chamada
de São Paulo Freestyle. Eu diria que foi um videoclipe, né? Mas é coisa de velho falar videoclipe. Então ele lançou a música e na letra da música ele dá uma cutucada no Neto. Tem uma passagem da música que fala o seguinte: Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que menciona o meu nome, o do Memphis, suas contas estão sendo pagas. O craque Neto, da Band, lá no programa dele, imediatamente contra-atacou o holandês, dizendo que ele não passa de um babaca, de um idiota, de um imbecil. E quem paga as contas do Neto é a Band, onde ele recebe salário, a Rádio Craque Neto, que ele também realiza lá um trabalho de sócio, além das redes sociais. Aliás, o Neto inverteu o jogo, dizendo que, tecnicamente, quem paga pelo menos um pedacinho do salário do Memphis é o Neto. Porque ele tem cadeira na Neoquímica Arena, ele paga lá uma mensalidade, é fiel ao torcedor, e parte dessa grana dos torcedores, e o Neto é um torcedor que paga a mensalidade, vai para pagamento da folha salarial dos jogadores. Um trechinho para vocês da música do Memphis Depay. I got people who love me for real. No people who hate me but embrace me like God isn't real. Neto acting crazy like maybe he's in love with the game. Or maybe every time he mention my name his bills getting paid. I guess we all know the answer. Look at the diamonds on my chest, they dancing. Life is about balance, so you know where I'm standing. On the fucking ball, you know I ball like Memphis. Eu prefiro a homenagem do Tom Zé, grande músico brasileiro, que nos anos 90, em 90, na verdade, fez uma homenagem para o Neto, através de uma música, o Neto que não foi convocado, na minha opinião, injustamente pelo Lazzaroni na Copa da Itália, o Neto que estava comendo a bola e foi craque. Eu vi jogar e jogou muito, e não era só bola parada não. O Neto era um mini Rivelino, guardadas as proporções. Beleza, Silver, muito obrigada por todas as informações. Vocês acharam tão ofensivo assim? Acho que... do Memphis? Acho desnecessário. Acho, assim, o Neto é gigante, nem se compara o tamanho do Neto com o tamanho do Memphis. Tipo assim, o Neto é 10, o Memphis é meio dedinho ainda, sabe? Não tem nem o que falar. Agora... Eu acho que o Memphis, ele se incomodou com as críticas do Neto, e em vez de responder de alguma outra forma, dentro de campo, numa entrevista, ele respondeu numa música. Então ele deu até uma importância maior pro Neto, ficou eternizado fazendo agora. isso, né? Ele acabou assinando o recibo e colocando na música dele algo relacionado ao Neto e citando o nome do Neto na música. O Neto virou letra da música do Memphis Depay. Então, assim, acho que o Neto tem que saber capitalizar isso daí. Como ele é inteligente demais, ele vai saber fazer isso e tirar de letra, né? Você achou? Você ia ficar bravo, Miller? Se alguém criticasse você? Mas olha, mas não é que ele criticou, ofendeu também. Mas eu sempre aprendi que o jogador ele tem que responder dentro de campo. Lógico. Né? Isso é lei da bola. Também acho. Entendeu? É que o europeu tem uma cabeça diferente do brasileiro, é bem verdade isso. Né? Mas eu não gostei dessa tirada do Memphis. Não gostou? Não. Fazer isso com o Neto? Poxa vida, o Neto... Respeita o Neto, né? O Neto é muito mais jogador que o Memphis, pelo amor de Deus. Nem se compara os dois. Nem se compara. É uma coisa tão incomparável, assim. Exatamente. Então ele foi mal em ter colocado o Neto na letra da sua música. Eu acho que não deveria ter feito isso. Responde dentro de campo, depois fala alguma coisa, como o Yuri Alberto fez. Exato. O Yuri foi lá no programa do Neto. Conversou, etc. Tá? Pra mim, Yuri é mais importante que o Memphis no Corinthians. Olha, eu também acho. Acho que se o Memphis sair, não vai sentir falta o Dorival, porque tem o Garro, que tá voltando. E ele volta com a 10. E o Yuri Alberto que é goleador. Então eu acredito que o Memphis, ele vai ter que ter muita dinâmica de jogo para jogar com o Dorival. Porque o Dorival é um treinador totalmente diferente que não vai ser refém do Memphis. Nessa volta depois do Mundial, você vai ver que eu tô falando que é verdade. Se o Memphis permanecer no Corinthians, se ele não acelerar o seu jogo, ele não joga com o Dorival. Bom, a gente tem... daqui a pouquinho, a gente vai ter Felipe Facincani, que está se preparando para falar com a gente direto... Acho que ele está em Miami, né? É Miami que ele está. Miami. Ontem a gente mostrou ele desde o entardecer até noite escura lá em Miami. Hoje, Felipe Facincani também ao vivo aqui no Gazeta Esportiva para trazer todas as informações direto para vocês, tá? Bom,
Facincani! Chegou Opa! a hora! Agora a gente vai sair do YouTube, né? Mas a gente tá ao vivo aqui na TV. Não vai sair. Daqui a pouquinho a gente vai ter que sair do YouTube, não é agora. Por enquanto continua. Por enquanto continua, porque depois a gente tem que sair por causa dos direitos. Mas ainda estamos ao vivo no YouTube. E o Palmeiras disputa daqui a pouquinho a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. E é claro que o Felipe Facincani tá prontinho para conversar aqui com a gente, direto dos Estados Unidos. E olha, cada vez ele tá num lugar mais bonito, rapaz, olha o tempo. num sol de rachar. Como o Verdão deve entrar em campo, meu querido Felipe Facincani? Tá suando. Tudo bem, Michele? Bom, para vocês aí no ar-condicionado tá uma maravilha, né? Eu estou praticamente num forno a céu aberto. Temperatura, para vocês terem uma ideia, aqui ó, no Hard Rock Stadium, né? Que é esta maravilha, este espetáculo, este colosso no estádio aqui na Flórida. Aproximadamente agora, 34 graus, sensação térmica de quase 40 graus, tá? Não há vento, é só o sol. Eu peço até desculpas pra todo mundo, ainda bem que meu óculos tem o clipe aqui, ó, mas se eu tirar o óculos, eu não vou ficar com essa cara aqui amassada de maracujá, todo ele enrugado aqui, então eu prefiro colocar o óculos, porque o sol exatamente está aqui na minha cara. Então, pra gente ter um pouquinho melhor de dinâmica, melhor usar este rebatedor aqui pra vista pra gente conversar. Vocês podem ver que eu tô suando, não há maquiagem que dê jeito no que está acontecendo aqui. É um calor descomunal e, portanto, é neste clima que daqui a pouquinho Palmeiras e Inter Miami se enfrentam pela terceira rodada, a fase de grupos, grupo A do Mundial de Clubes. Hoje é o seguinte pro Palmeiras, Michele. Empatou, classifica em primeiro. Venceu, nem preciso dizer. Se perder, aí depende de uma combinação de resultados do Arli com o Porto para que o Palmeiras, pelo saldo, continue como um dos postulantes a se classificar. Então, derrota, melhor nem pensar por aqui. Pode classificar o Palmeiras, mas não é o discurso adotado pelo técnico Abel Ferreira. No mínimo, somar aquele ponto para que o Palmeiras avance à próxima fase em primeiro lugar, ou no caso, em segundo lugar. Primeiro lugar, o Palmeiras vai a Filadélfia. Segundo lugar, o Palmeiras vai jogar em Atlanta a partir do próximo final de semana. Mas daqui a pouquinho, o técnico Abel Ferreira vai ter a resposta que o torcedor esperava em relação a quem que vai jogar nesse time do Palmeiras. Tem apenas uma certeza que está fora do jogo daqui a pouquinho, que é, claro, o Aníbal Moreno. Jogador machucado, problema na coxa, sequer participou das atividades nos últimos dias. Ontem, inclusive, aqui no reconhecimento de gramado no Hard Rock Stadium, ele sequer entrou em campo, apenas já estava com a roupa de viagem, de delegação e, portanto, deu uma voltinha no gramado, mas não participou do reconhecimento com os jogadores e, portanto, o Abel depois acabou confirmando a entrevista coletiva. Entrevista esta, Michele Janela, que nós aqui da TV Gazeta tivemos a oportunidade de acompanhar e, principalmente, fiz um questionamento ao técnico Abel Ferreira, que também responde muitas dúvidas em relação ao torcedor do Palmeiras sobre o futuro dele à frente da equipe, porque não é só o Mundial de Clubes que é tratado por aqui como assunto, não. Em paralelo, técnico Abel Ferreira, cujo contrato termina em dezembro. Palmeiras viajou para cá com essa dúvida. Será que vai ser o último torneio do Abel? Alguém pode pegar o Abel aqui dos Estados Unidos e levá-lo para a Europa? Ele vai embora do Palmeiras no meio da Libertadores, não vai cumprir o contrato. O Abel só está pensando no Mundial para querer fazer vitrine. Tudo isso na cabeça do torcedor e também, claro, na bagagem do Palmeiras. Só que ontem tive a chance de fazer o questionamento ao Abel. E de acordo também com a informação que eu trouxe lá no meu canal do Facincani, e também ontem no nosso Mesa Redonda, com essa exclusividade, Abel e Palmeiras estão apalavrados para a próxima temporada. Não há nada assinado, mas a visita do Hugo Cajuda, empresário do técnico Abel Ferreira, na semana de Palmeiras e Bolívar pela Libertadores, alinhou este acordo até 2027. Ainda não foi formalizado isso depois do Mundial, justamente para não tirar foco daqui e dali, mas que há uma conversa que foi definida entre Abel, empresário, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, isso com certeza, só não está no papel. E aí, de acordo com isso, claro, tivemos a confirmação do técnico do Palmeiras em relação a esse questionamento que eu fiz a ele ontem. Vamos ouvi-lo. Olha, vocês estão a conhecer um pouquinho do que é o Abel todos os dias. E eu não me interessa também ser muito... dar-vos muita abertura porque dá-me pica jogar contra vocês.
Pica é diferente, atenção. Dá-me vontade, dá-me gana, dá-me energia, né? Eu sei que alguns de vocês não gostam, mas dá-me igual, porque eu acho que isto também faz parte do espetáculo externo. Vocês estão só a conhecer um bocadinho daquilo que é o Abel há 5 anos, desde que está no Palmeiras. Basta perguntar às pessoas que trabalham comigo. Está bem? Mais 2? Não. Olha, tudo indica que sim, mas este não é o momento. Acho que a Lela já falou tudo, eu também já falei tudo. Este é o momento para estarmos completamente focados e concentrados naquilo que é o Mundial. A Lela falou muito bem, vamos ter tempo de nos sentar e conversar sobre isso. Mas agora o mais importante é nós continuarmos a desfrutar daquilo que nós vemos da nossa torcida e procurar levar para dentro de campo essa energia que contagia os nossos jogadores, o nosso staff e procurar, como disse, eles fazerem o trabalho deles fora de campo como têm feito e nós termos essa consciência, essa responsabilidade de dentro de campo, entregarmos tudo o que cada um pode para chegar ao final do jogo de consciência tranquila, que deixamos tudo o que podíamos e devíamos no jogo da manhã, que é isso que nós queremos. Isso é que é o mais importante e o maior foco nosso agora. Muito legal a pergunta do Felipe Facincani, que repercutiu aí em todas as mídias, né? Brasil inteiro. Ele sabe, mas assim, o Abel foi bem sereno, né? Na resposta. Ele podia ter dado uma patada, mas ele tá bem. Não, sereno calmo, e sincero, né? também, né? Porque ele falou que tá tudo encaminhado. Então, é uma questão só de formalização. Achei bem da renovação de contrato, que para mim é uma grande notícia. Embora vários palmeirenses não quisessem mais a permanência do Abel no clube, isso a gente vê nas redes sociais, eu sou completamente contrário a essa manifestação de palmeirenses que gostariam de ver o Abel ir embora. Por mim, eu renovaria com o Abel por 10 anos, cara. Então, eu acho que o Abel Ferreira renovando é uma ótima para o Palmeiras. Até o fim de 2027 ele vai ter tempo de fazer o trabalho, continuar à frente do Palmeiras, um clube que ele gosta, que ele é feliz, que a família gosta. Então tá tudo certo para o Abel ficar, bom para o Palmeiras. E aí, Miller, uma boa pro Palmeiras? Daqui a pouco, nosso grande tetra Miller vai responder. Mas antes, Craque, diz uma coisa. É uma boa o Abel continuar no Palmeiras? Ou você acha que já tá na hora de novos ares, novo treinador, ou não? Tem que continuar? Acho que tem que continuar. O Abel, ele assimilou muito bem a cultura do nosso futebol, aprendeu com isso, conhece o futebol, depois de 5 anos, claro, conhece muito bem o futebol brasileiro, né? E onde ele é celebrado, ele está feliz, junto com a família, como disse o Xará. Ele não tem motivo nenhum, razão nenhuma para sair do Palmeiras, né? A presidente sempre deixou isso bem claro, que ele só sai se ele quiser. E ele falou que está bem encaminhada a renovação e é por esse caminho mesmo, né? O Abel hoje é o único treinador no Brasil que é praticamente unanimidade e tem muita confiança da torcida, da diretoria e dos jogadores. É muito difícil um treinador, né, Xará, alcançar esse status, né? O Renato tinha alcançado isso no Grêmio. Né? Pela história que ele Exatamente. Teve no clube, né? E também pelas conquistas Também, de Libertadores, etc. Também. O Abel não, o Abel também. Ao longo desses 5 anos de grandes conquistas, hoje o Abel, para mim, lógico, como o Xará também pensa a mesma coisa, é o melhor treinador do nosso futebol. E a família dele que ele usa como... Vou pro portal, pessoal. A família dele que ele fala que é fundamental para as escolhas a partir de agora, não quer ir embora do Brasil. As filhas, principalmente, se adaptaram tanto à cidade de São Paulo que elas não querem ir embora, elas querem continuar morando aqui. Isso conta muito para ele, demais, é o que mais conta. Já tem amigo na escola. É tudo. Né? Pode ter namoradinho daqui a pouco, são jovens. Já fez então, ali o pessoal do condomínio, já tá no grupo do cria condomínio. uma raiz, né? Cria uma raiz nessa idade. Poxa. E outra, tem a questão da comida, pizza. Nenhum lugar é tão bom igual aqui, gente. Poxa vida, culinária paulistana é a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Melhor aqui do a gente mundo, tem tudo. Não dá nem pra sentir saudade de Portugal, com todo respeito, né? Porque aqui a gente tem os melhores pastéis de Belém, essas coisas. É, isso aí. Ó, agora a gente volta para os Estados Unidos, porque nós é muito chique. Nós é chique no último aqui. Ó, conversa com o jornalista Felipe Facincani. Verdão vai ter mudanças na escalação, Facincani? Michele, Miller, Alex Miller, o Palmeiras com mudança. Pelo menos uma confirmada, Aníbal Moreno, que vinha sendo titular ao longo deste Mundial de Clubes, nos jogos contra Porto 0-0 e no 2-0 da vitória do Palmeiras sobre o Al-Ahly, está fora, edema na coxa, inclusive preocupação para o jogo
do final de semana, caso o Palmeiras avance, tá? Então, Aníbal Moreno ainda pode ser dúvida para as oitavas de final, caso o Palmeiras avance para pegar Botafogo ou então Paris Saint-Germain. Então, essa já é uma notícia que deixa o torcedor de cabelo em pé. Por outro lado, Emiliano Martínez, titular. Vinha sendo, inclusive, o dono da posição antes do Mundial de Clubes. Então, não vou dizer que troca 6 por meia dúzia, mas um atleta que estava acostumado a jogar e que vem com ritmo de jogo. Então, Emiliano Martínez confirmado. Agora, o provável Palmeiras, porque a gente sabe que o Abel também não deve poupar jogadores, haja vista que não quer se arriscar a um resultado que não seja favorável e correr o risco, obviamente, com isso, de ficar fora do Mundial de Clubes. O Everton Giai, a zaga de Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, tendência de Maurício, Estevão, Facundo Torres, Flaco Lopes, provavelmente o Palmeiras que pega a equipe do Inter Miami, aproveitando o momento do centroavante argentino, que é melhor que o do Vitor Roque, e assim um Palmeiras tendo pequenos ajustes, pequenas mudanças, mantendo a base dele, que vem atuando neste Mundial de Clubes, e em busca, claro, das oitavas de final, senhores. Muito legal, Felipe Facincani, trazendo todas as informações e comentários, Alex. Isso é fruto do que aconteceu no último jogo, né? O Maurício e o Flaco Lopes entraram e resolveram, nada mais justo do que dar oportunidade para eles serem titulares. Agora, se isso vai funcionar, a gente vai ver dentro de campo, mas é a tendência, como disse o Facincani, e acho uma boa ideia colocar esses jogadores até por merecimento, né? O Martínez já era titular. O Aníbal conquistou a posição. Foi até surpresa, né? Exatamente. Está jogando bem o Mundial, é bem verdade. Mas o Martínez é o jogador mais completo, porque ele disputa a bola por baixo, por cima, ele avança, ele chuta de fora da área. Ele é um volante mais completo do que o Aníbal. Eu gosto mais do Martínez e do Flaco Lopes lá na frente, que é um goleador, ele se posiciona bem, ele sempre está pronto para receber a bola e fazer o gol. E resolveu. E tá resolvendo. Tá resolvendo, tá resolvendo. É o seguinte, para manter a tradição, aqui no Gazeta Esportiva, temos palpitômetro. Olha Quem só. será que vence o jogo de hoje entre Inter Miami, do Messi e Palmeiras? E eu começo. Comece. É 2-1 pro Verdão. E aí tá classificado, certo? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, e aí vai enfrentar... O Botafogo. Ah, não, mas aí vai um você elimina. Vai. Então é melhor ele classificar em segundo. Não, deixa assim mesmo. Não? Eu não queria... Bom, mas aí não vai eliminar, né? O próximo jogo já elimina? Já, o próximo já mas você é um brasileiro. Próxima fase é eliminatória. Fala, o seu palpite, Alex. O meu? Eu concordo com você em relação à vitória do Palmeiras, mas vou dar um golzinho a mais, porque eu acho que o Palmeiras é bem superior ao Inter Miami em condições normais, né? E vai ter muito mais torcida do Palmeiras no estádio, apesar de ser o estádio do Inter Miami. A torcida do Inter Miami nem vai ao jogo, praticamente. Sério? E o Palmeiras vai ter 40 mil, o Allianz Parque dentro do estádio em Miami. Então é Palmeiras 1, 2, 3, Inter Miami 1. Opa! E aí, Miller? Pra mim o Palmeiras ganha de 3-0. Ó, todo mundo apostando no Verdão. O Palmeiras é muito mais time que o Inter Muito Miami. mais. Muito mais. E o palpite do Miller vai ao encontro do que está acontecendo na Copa do Mundo de Clubes. Só o Palmeiras e o PSG ainda não... Sim. O PSG não. O Palmeiras e o Bayern Munique não levaram gols. Nenhum. Baliza 0. O resto já levou pelo menos um gol. Ah, isso aí. Mas é que eu não queria que saísse um time do Brasil. Mas vai ter que sair, fazer o quê? Mas não pode classificar em segundo? Levou Então foi um o gol City sim, que o não Bayern, levou. Alguém não levou. falou. Então foi o City. O City acho que não levou. Dá uma olhada aí, Fini. Bom. Alguém não levou e o Palmeiras não levou. Pronto. Bora ver agora os gols dos jogões do Real Madrid e do City. Mas então eu tenho que me despedir. Deixa eu falar tchau. Só uma coisa antes. Então, o City foi quem não tomou gol junto com o Palmeiras. Os dois únicos times que não levaram gol. Foi o City e também foi o Palmeiras. Deu uma pesquisada aí? Já, acabei de olhar. Manchester City? Manchester City. Meteu 6-0 e 2-0. Bom, então é o seguinte, ó. Agora o pessoal do YouTube, um beijo pra vocês.